Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical, lição de número 7, com o tema Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Eu te convido nessa tarde a fecharmos os nossos olhos e começar com uma oração, porque tudo na nossa vida nós temos que começar orando. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia na Tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, por essa riquíssima oportunidade, meu Senhor. Eu lhe peço por essa escola bíblica dominical. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor venha ministrar poderosamente em nossos corações. Eu lhe peço, Senhor, que essa palavra que venha a ser ministrada seja algo vindo da parte do Senhor, que não seja nada de mim, meu Pai. Eu lhe peço que essa palavra venha a ser como semente plantada, Pai, aos corações dos teus filhos. E que essa semente, meu Deus, venha frutificar, venha trazer frutos, Senhor Jesus, para o teu reino. Pai, fale aos nossos corações, nos dê entendimento, Pai, neste momento. Fale poderosamente aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto áureo se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Se encontra em João, capítulo 4, versículo 24. A adoração em Espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Aqui nós já temos uma lição preciosa. Aqui nós já temos uma grande lição aqui. O Senhor, no capítulo 4, no diálogo entre Jesus com a mulher samaritana, ela pergunta a Jesus aonde era certo adorar. Se era certo adorar no Monte Gerizim ou se era certo adorar em Jerusalém. E Jesus ele é enfático quando ele responde para ela. Ele responde assim, no versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus responde para ela, não importa se é no Monte Gerizim, não importa se é em Jerusalém, no Monte Jerusalém, não importa onde que é. O que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nós aprendemos aqui que não importa onde nós estamos adorando, independente se nós estamos adorando na igreja, se nós estamos adorando em casa, se nós estamos adorando na faculdade, em qualquer lugar, o Senhor tem recebido a nossa adoração. Porque o que importa é como nós estamos adorando e não onde nós estamos adorando. Nós aprendemos aqui que a adoração é um estilo de vida. Nós não precisamos de uma circunstância para adorar. A adoração tem que estar conosco. Em todo lugar nós temos que adorar. Nós não podemos deixar para adorar só quando nós vamos à igreja cultuar. Não, o nosso culto ele começa em casa. A nossa adoração ela começa em casa. Que nós vamos aprender logo adiante que culto, sabe o que é culto? Culto é adoração. Você prestar um culto ao Senhor é você prestar a sua adoração a Deus. Então você não tem que fazer isso só na igreja, só no templo. Mas nós temos que fazer isso em todo lugar. Porque a adoração é um estilo de vida. Quando nós aceitamos ao Senhor como nosso único suficiente Salvador, nós escolhemos adorar. E Ele procura, tá? Ele procura os verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando, então significa que não é todo mundo que é verdadeiro adorador. Então significa que toda adoração não é verdadeira, que pode ter adoração falsa também, né? Então que nesse dia nós sejamos verdadeiros adoradores. O texto base que nós vamos estudar é 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 ao 32. Eu vou ler que é bem rápido e vai ajudar muito no nosso aprendizado. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação.
faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, ou por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Nós vamos falar sobre culto, sobre liturgia de culto. E aqui é um texto bem conhecido, onde nós vamos, no decorrer da aula, nós vamos falar mais sobre a igreja de Corinto, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? Porque Paulo está orientando eles acerca do culto, acerca da liturgia, da ordem do culto, né? E ele declara depois que, mediante tudo, que tudo tem que ser feito com ordem e com decência, até o nosso culto, né? Introdução. O Novo Testamento não apresenta manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar um culto. Bom, a Bíblia não tem um capítulo assim, só falando como deve ser a ordem, a liturgia, a ordem da liturgia de um culto. Não, a Bíblia não tem. Mas baseado na Bíblia, nós podemos aprender o que deve ter num culto e não exatamente qual a ordem, né, do culto. Mas nós aprendemos que o que tem que ter num culto bíblico, diante da Bíblia, o que a Bíblia nos orienta acerca da liturgia de um culto. E nós vemos que a nossa liturgia, a liturgia pentecostal, é uma liturgia bíblica, totalmente pautada na Bíblia. Mas vamos lá. O cristianismo não tem por objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Então, dentro do cristianismo, nós não temos assim aquele padrão de ordem. O que tem que ser primeiro? Tem que ser primeiro a oração primeiro, a palavra primeiro, outros têm a oferta primeiro, enfim. Não tem aquela liturgia de o que deve ser primeiro. Porque nós temos várias ramificações e cada um tem a sua própria liturgia. Dentro do próprio cristianismo, nós temos, por exemplo, as igrejas da África, que são igrejas assim, que adoram o Senhor com danças, uma igreja mais animada, né? Nós temos a igreja lá dos europeus, na Europa, são as igrejas mais calmas, né? Mais tranquilas. Nós que somos latinos, né? Nós temos aquele equilíbrio. E dentro próprio mesmo aqui do Brasil, nós temos a igreja católica, que tem a sua liturgia. Nós temos as igrejas ortodoxas, que têm a sua liturgia. Desculpa. Nós temos até mesmo dentro do protestantismo as ramificações, as igrejas metodistas têm a sua liturgia. As igrejas metodistas, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja assembleia, que é mais pentecostal. Mas independente disso, independente de como é a liturgia de cada igreja, a gente não está aqui para falar o que está certo e o que está errado, a gente está aqui para falar que todas têm algo em comum. O culto, para ser cristão, o culto, para ter base bíblica, ele precisa ter Cristo no centro. Precisa ser um culto cristocêntrico. Precisa ser um culto que tem oração, que tem palavra. Precisa ser um culto que tem momento do ofertório. Precisa ser um culto que tem louvor verdadeiro. Então, esses são os elementos que compõem o culto. Independente se o que vem primeiro, o que vem depois, independente disso,
Essa é a base bíblica de toda a liturgia de culto. E Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, ele diz: tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Decentemente, né, e com ordem. Então, tópico 2 aqui nós vamos aprender o que é culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, que significa serviço ou adoração, né? E nós temos também a versão da Septuaginta, que é a versão dos 70, né? A tradução da Bíblia do hebraico para o grego, que é no hebraico avodá, que também significa serviço, culto. Então, culto é adoração. Culto é você prestar serviço ao Senhor. Não é só você ficar louvando, não. Você oferece culto ao Senhor através das suas ofertas, através do seu louvor, através da sua adoração, através do teu serviço. Isso tudo é culto. Então, quando você fala, eu vou prestar um culto ao Senhor, hoje nós vamos prestar um culto ao Senhor, então eu vou prestar tudo aquilo que há de melhor em mim. Eu vou adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu vou oferecer o meu louvor, a minha adoração de corpo, alma e espírito, por completo, porque essa é a adoração que o Senhor aceita. Uma adoração por completo. Uma adoração com o coração contrito e quebrantado na presença dele. Uma adoração em que a pessoa, na sua obediência mesmo, ela apresenta a sua adoração através da sua obediência. Porque ele fala que sacrifício, ele não quer, mas o que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, tudo isso é prestar um culto de louvor e de adoração. Nós temos que prestar um culto com corpo, alma e espírito. Eu vou deixar um versículo aqui, Isaías, livro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que fui instruído. Ou seja, o Senhor nos chama, nos convida nesse dia a oferecer uma verdadeira adoração para Ele. Nós precisamos o servir de corpo, alma e espírito. Nós precisamos servir ao Senhor por completo. Amém? Reverência no culto, tópico 3. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecido com reverência. Faça-se tudo, decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É o momento de reverência. Quando nós vamos oferecer o nosso culto, prestar o nosso culto ao Senhor, nós precisamos de entrar na presença do Senhor com reverência. Apesar do título cultuando a Deus com liberdade e reverência, parece até que são palavras opostas, né? Porque como ter liberdade com reverência, ou como prestar um culto com reverência, mas aquele culto engessado, sem liberdade, não. A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nós temos liberdade para adorar o Senhor, nós temos liberdade para glorificar o Senhor, nós temos liberdade para prestar o nosso verdadeiro culto ao Senhor. O Senhor nos dá liberdade para isso. Mas não é para dar ocasião à carne, mas é liberdade para adorar em espírito e em verdade, né? Então, o momento da adoração, nós temos que prestar o nosso culto, mas com reverência. Quando Moisés vê aquela sarça pegando fogo e Deus fala com ele: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar aqui é santo. Nós temos que ter reverência quando nós nos adentramos à presença do Senhor. O Senhor é santo, Ele continua o mesmo. Com Ele não teve mudança nem sombra de variação. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Nós precisamos sim oferecer um culto de louvor e adoração com muita reverência a Ele, né? Nós temos aqui o Eclesiastes
Eclesiastes número 5, verso 1. Salomão escrevendo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha só, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que está querendo dizer? Se santifica, se purifica, porque não é lugar, não é qualquer lugar que você está entrando. É na presença do Senhor. A gente vê no Antigo Testamento o cuidado que eles tinham no tabernáculo. O cuidado que eles tinham no Santo dos Santos. Era só o sumo sacerdote que podia entrar. Era só o sumo sacerdote que podia entrar. E naquela preparação toda, purificação, jejum. Tanto é que Nadab e Abiú pegaram fogo, ofereceram fogo estranho. O Senhor fulminou eles. Não tiveram reverência para entrar na presença do Senhor. Não tiveram reverência. Aleluia. Então, é uma questão que nós precisamos refletir hoje. Nós precisamos ter reverência, mais reverência para entrar. Quando eu digo reverência, não digo só na casa do Senhor, eu digo na presença do Senhor. Porque o nosso Deus é amor sim, mas Ele ainda continua sendo justiça. Então, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Gente, isso daí é muito sério. É até uma brincadeira, é até uma comparação, né, engraçada, mas é algo sério. É algo bem sério, porque nós temos que ter reverência ao Senhor. Quando nós vamos adorar o Senhor, quando nós nos dispomos a ir para a casa do Senhor adorar o Senhor, nós estamos indo com um objetivo, já saímos de casa adorando ao Senhor. Mas chegando lá, nós não podemos deixar que nada possa perder o nosso foco, tirar a nossa atenção. Mexer em celular, chega, desliga o celular. Você precisa ter conexão com o céu, você não precisa ter conexão com a internet. Se quiser ter conexão com a internet, fica em casa. Então, não estou falando assim, mas a gente precisa filmar o culto para divulgar. Amém, glória a Deus, tem que filmar mesmo, para se propagar a palavra do Senhor. Mas tem momentos que é momento íntimo. Tem momentos que é momento de intimidade de Deus com a pessoa. Como, por exemplo, uma pessoa sendo batizada no Espírito Santo, você filmar e você jogar nas redes sociais. Meus queridos irmãos, quem não é cristão, quem é ímpio, não vai entender. Só entende as coisas do Espírito quem é espiritual. Aquele que é carnal não entende as coisas do Espírito. Tem coisas de intimidade que não precisa ser filmado, não precisa, deixa que a pessoa mesmo guarda no seu coração aquele momento. Então, que nós venhamos a nos entregarmos por inteiro na presença do Senhor. Quando nós entrarmos na casa do Senhor, quando nós cultuarmos ao Senhor, se desligue de tudo que está ao redor. Nós temos que apenas nos ligar no trono da graça. Aleluia. Tópico 2. O centro do culto pentecostal. A igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Eu sozinha, você sozinho, você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas nós, em conjunto, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Quando nós professamos o Senhor como único e suficiente Salvador, nós fazemos parte da igreja do Senhor, né? E o centro da nossa adoração? O centro da nossa adoração é Cristo. Há um equívoco muito grande por conta de falar que os pentecostais têm uma liturgia em que dá mais ênfase ao Espírito Santo. Mas isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus é o centro da nossa adoração. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração do Deus Trino. Nós adoramos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, né? A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Então, nós adoramos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nós cremos
né? Um culto vibrante no poder do Espírito Santo. Bom, o assunto de 1 Coríntios, que nós lemos na leitura inicial, capítulo 14, é a adoração. Nós podemos ver ali que é um culto que está tendo. Quando Paulo fala, quando vos ajuntais, ele está falando de culto, ele está falando de igreja, né? E ele dá algumas orientações ali para a igreja de Corinto, por quê? Porque está acontecendo algumas coisas ali. A igreja de Corinto é uma igreja muito avivada, é uma igreja onde a manifestação dos dons espirituais é terrível, é terrível de bom, né? É muita manifestação. Mas aí estava tendo algumas coisas que estava atrapalhando um pouco. Por exemplo, muitas pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação. Aí, como nós aprendemos nas aulas passadas, que quem fala em línguas, ele está edificando a si mesmo, não está edificando a igreja. Agora, quem profetiza, está profetizando para todo mundo, né? Então, está edificando a igreja. Mas quem fala em línguas está se edificando, então não é uma linguagem de proclamação, é uma linguagem de adoração, né? Então muita gente estava se levantando em línguas, não estava tendo interpretação, enfim, estava tendo... Muitas pessoas queriam profetizar ao mesmo tempo, então Paulo estava orientando, olha, peraí, tem que ter manifestação sim, tem que ter, é necessário, porém, tudo com ordem e com decência. Quando um começar a falar, o outro se assenta. Quando um profeta, quando o Senhor deu uma profecia para alguém, ele fala, mas quando dá para o outro, calma, espera o primeiro falar, depois fala tudo com ordem. Porque não tem cabimento a pessoa ficar falando línguas e não tem interpretação. Então o ímpio que chegar, ele não vai ser edificado porque ele não vai entender o que está acontecendo, né? E o que Deus está querendo falar naquele momento. Então ele dá essa advertência para a igreja de Corinto. E a gente pode ver que nessa igreja, que é bem interessante aqui, que não era aquele culto entediante. Muito pelo contrário, era aquele culto avivado, aquele culto animado, né? E a gente pode ver aqui, ó, que os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Não há na instrução paulina que indique ser uma manifestação dos dons restrito à liderança. Não parece que era só os líderes que manifestavam os dons espirituais, era toda a igreja. Então, nós somos pentecostais e nós cremos na continuidade dos dons espirituais por 2 motivos. Já falei nas aulas passadas, por 2 motivos. Temos base bíblica para isso e depois por experiência adquirida, né? Então, nós temos que deixar o Espírito Santo se manifestar através dos dons nas nossas vidas, porém com coerência, né? Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Então a gente vê aqui características, eu até já falei antes, mas características que nosso culto pentecostal tem e que é base bíblica. Por exemplo, nosso culto é um culto cristocêntrico. Tudo está apontando para Cristo. Cristo na Trindade, né? Tudo está apontando para a Trindade, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Os nossos cultos têm oração, independente se é no começo, no final, no meio, mas nosso culto ele tem oração. E a oração, ela é a chave da vitória. A oração é a que move montanhas. A oração a gente pode ver no Antigo Testamento que a oração estava presente, no Novo Testamento que a oração estava presente, Jesus orava e muito, os discípulos oravam, os apóstolos depois oravam. Então a gente vê assim que a oração é fator principal, um dos fatores principais de um culto. Depois nós vamos ver salmos, cânticos, louvor, mas louvor cristocêntrico, tá? Louvor onde Cristo é o centro. Louvores de adoração faz parte de um culto. A gente vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, onde os louvores são primordiais para a presença do Senhor se manifestar. Nós temos também palavra. Meus irmãos, culto sem palavra não é culto, porque a palavra é aquela que liberta. A palavra é aquela que alimenta. A palavra ela é viva e eficaz. Então, a palavra é a que salva. Então, nós vemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, todas as formas de culto à palavra. A palavra, como forma, Atos,
Atos capítulo... Deixa eu ver aqui. Atos capítulo... Deixa eu ver aqui. Atos, que fala sobre... Na instrução dos diáconos. Até esqueci a referência aqui, ó. Atos 6:4. Atos capítulo 6, verso 4. Vou ler aqui, ó. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso aqui é a instrução dos diáconos. Oração e palavra. Tem que ter oração e palavra. Oração é quando nós falamos com o Senhor, nosso diálogo com Deus. Palavra é quando o Senhor fala conosco. Então a palavra ela é bíblica. A palavra ela tem que ter, é a que liberta. Quando o povo voltou, regressou, né, do cativeiro babilônico, Esdra, a primeira coisa que Esdra fez um culto e ele leu a palavra, né? O povo se achegou novamente à palavra, então o culto tem que ter palavra. E depois nós vemos também a contribuição, o ofertório, dízimo. Dízimo é bíblico. Ofertas é bíblico, nós vemos tanto no Novo como no Antigo Testamento. É bíblico, né? É tudo bíblico. E também a manifestação dos dons espirituais, né? Que faz parte de um culto também, com certeza. Então, essas são as características do culto pentecostal, que é característica bíblica, tá? Tem um subsídio aqui na revista bem interessante falando sobre adoração individual, né? Sobre adorar o Pai em espírito e verdade, que esses são os tais que o Pai procura, né? Ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência à vontade de Deus. Então, a nossa verdadeira adoração ela é expressa através da nossa obediência. Sendo percebido pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor na igreja. Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possa ser medida, percebidas ou avaliadas exclusivamente pelos dons, pelos exercícios dos dons espirituais. Eu já falei nas aulas passadas, o nosso nível espiritual, nosso termômetro espiritual, ele não é medido pelos dons espirituais, ele é medido pelo quanto nós amamos. Se nós amamos o nosso próximo, se nós amamos a Deus, se nós temos amor dentro do nosso coração, nós somos espirituais, porque nós seguimos os mandamentos e nós adquirimos o fruto do Espírito. Porque dons espirituais é a capacitação para a obra do Senhor. Agora, fruto do Espírito só se tem quem anda em Espírito. E fruto do Espírito é o caráter de Cristo na vida do cristão. Então, meu querido irmão, o fruto do Espírito é muito difícil. Mas não é impossível, porque é o testemunho de cristão. É o testemunho que nós damos através do fruto do Espírito, né? O testemunho. Olha, ensinamos que a adoração é uma atividade individual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo na formação do caráter cristão na vida do adorador. Rejeitamos a hipocrisia e toda a aparência de impiedade na vida do adorador. Na adoração individual buscamos a santificação pessoal. Olha a santificação, o diácono Elias ministrou muito boa aula sobre santificação na aula passada. Veja, quem não viu, por favor, veja. Buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, olha que interessante sobre a adoração individual. Nós adoramos ao Senhor de todas as formas, mas nós temos que ter um princípio de obediência para adorar o Senhor, né? Como se expressa a liturgia da nossa igreja? A liturgia da nossa igreja, ela tem os cultos, né? E tem os cultos com nomes. Culto de adoração, culto da família, culto de oração, culto de ensino da escola bíblica dominical, culto de doutrina. Independente do nome do culto, o culto é o mesmo. Deus é o centro, tem louvor, tem palavra, tem ensino, tem contribuição, então é o mesmo. E a nossa liturgia pentecostal é uma liturgia simples, né? Onde o púlpito ele não é negado para ninguém. Todo mundo que o Senhor fez algo na vida dele ou ele recebeu um milagre da parte do Senhor, não é negado, não é só a liderança que tem direito ao púlpito. Todos têm oportunidade para glorificar o nome do Senhor, todos têm oportunidade para magnificar o nome do Senhor, para dizer aquilo que
para contar que a mão do Senhor fez isso nas nossas vidas. Amém? E culto pentecostal, né? Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Coríntios. Em 1 Coríntios, verso 14, o apóstolo Paulo fala assim: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem liturgia, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas do Espírito Santo. Então, assim como Paulo fala, quando vocês se ajuntam, um tem salmo, um tem louvor, um tem palavra, e é assim o nosso culto pentecostal. Quando nós nos ajuntamos, nós temos o irmão que é usado com profecia, nós temos a irmã que é usada com louvor, nós temos a outra irmã que é usado com oração, nós temos o outro que é usado através da palavra, através de cura, através de ministração, que seja através de um abraço, que seja usado através de um serviço feito, de uma pessoa que fica dando um paz do Senhor na porta. Meus queridos irmãos, nenhum dom falta na igreja. Você é participante da casa do Senhor, nós somos participantes da obra do Senhor. E eu te convido nesse dia, comece a orar ao Senhor. Se você não sabe ainda qual o seu dom espiritual, comece a buscar o Senhor. Comece a buscar o Senhor porque o Senhor quer te usar. O Senhor quer que você faça parte do reino, faça parte do serviço do reino. Então, meus irmãos, nenhum dom falta na igreja. Não fique, eu sirvo para ficar no banco. Não, você não serve para ficar no banco. Você tem que fazer alguma coisa na casa do Senhor. É necessário você se levantar e servir ao Senhor, porque um dia isso vai ser requerido das nossas mãos. Quando o Senhor, naquele grande dia, falar: mostre-me as tuas obras. O que nós temos oferecido para o Senhor? O que nós oferecemos em prol do reino dos céus para o nosso galardão? Amém? Então, meus irmãos, o nosso culto, ele é um culto pentecostal. Ele é um culto que tem base bíblica. Ele é um culto totalmente bíblico. E nós concluímos a nossa lição. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores de cultos, como no teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, e dando glória a Deus e aleluia. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós o louvamos pelo que Ele faz nas nossas vidas, mas nós o adoramos pelo que Ele é, pelo que Ele representa na nossa vida. Então, nós não temos que banalizar o culto, comparar o culto com um show, com um teatro, com um cinema. Eu vou lá para ver. Não. Eu vou sair da minha casa e eu vou adorar o nome do Senhor. Eu vou começar, na verdade, o nosso culto começa em casa. Que nós possamos começar a adorar o Senhor, a adorar aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração dentro da nossa própria casa. Para que nosso culto venha começar dentro do nosso secreto, dentro do nosso quarto. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, para glorificar o nome do Senhor e para nós nos abastecermos em casa. E quando nós chegamos lá no culto, nós mostramos aquilo que o Senhor falou conosco. E nós nos reunimos e aí o culto acontece, porque a glorificação é em geral. Meus irmãos, que aula abençoada. E me edificou muito. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, meu Pai. Espírito Santo de Deus, como o Senhor falou poderosamente nos nossos corações. Deus, eu lhe peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos ensinar, meu Deus, a sermos, Pai, verdadeiros adoradores. Que nós possamos, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos conduzir na nossa adoração, meu Pai. Que quando o Espírito Santo de Deus faltar palavras nos nossos lábios, que o Senhor venha nos conduzir.
Que o Senhor venha nos orientar, Pai, em todo momento. Eu lhe peço, Senhor Jesus, alcança, que através dessa aula, Senhor Jesus, muitas vidas venham ser alcançadas. Que através dessa aula, Espírito Santo de Deus, muitas pessoas possam buscar, Senhor, pelos dons espirituais. Que muitas pessoas venham buscar, Espírito Santo de Deus, pelo fruto do Espírito, pelo batismo do Espírito Santo. Nós precisamos nos achegarmos mais a Ti, meu Senhor. Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade. Continue, Deus, falando conosco. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.